Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde e Produtividade, esse podcast que traz informações para a sua qualidade de vida, saúde e produtividade e performance profissional. E hoje tenho a grata alegria de trazer convidados super especiais para falar de um tema que ele está presente no desenvolvimento humano desde sempre. O Homo sapiens, ele chegou onde chegou no nosso planeta evoluindo. Né? E evoluindo inclui com inovação. Inovação de sair do caçador e coletor para passar para a agricultura, para desenvolver ferramentas. E hoje a gente domina tecnologia e tenho muito receio da tecnologia em algum momento dominar a gente. Mas isso é um papo para depois da vinheta. Vamos falar sobre inovação. Olá, meu nome é Bruno Godinho e hoje eu estou recebendo aqui Carlos Magno, que ele é diretor de inovação do Hub do Cerrado, possui mais de 20 anos de experiência com gestão de inovação, MBA em liderança e transformação digital, indústria 4.0, gestão da educação profissional e tecnológica, graduado também em sistemas de informação e vai nos falar tudo aqui sobre inovação também. Seja bem-vindo, Carlos. Valeu, muito prazer por estar aqui e bater esse papo com esse time maravilhoso. Opa, prazer é meu. E aqui à minha esquerda, Marcos Campos, que é presidente da Associação das Empresas de Tecnologia de Goiás, também é diretor de Gintec, CMC Energia, Sirius Venture Capital, além dos conselhos da Ace Startups, Antares, Polo Aeronáutico, aqui do nosso CDTI da FIEG, da Funtech, Salamanca. Sobra tempo, Marcos, para outras atividades? Seja bem-vindo. Obrigado, Bruno. De fato, eu tenho trabalhado bastante nos conselhos, né? E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui para a gente compartilhar experiências, né? E quando a gente está em conselho, a gente está ajudando na estruturação dos negócios, né? Então, sem equipe, nós não teríamos esse número de negócios aí. Coisa boa. Eu que agradeço a presença. E já começando, então, com aquela dúvida preliminar. Inovação não é só uma moda, né? É uma necessidade para as empresas que querem prosperar hoje. Sem dúvida nenhuma, a gente fica muito feliz aqui com o trabalho da FIEG. Eu estou no Conselho Temático Tecnologia e Inovação desde 2015. Já passei aí por... Inclusive, mandar um abraço para o Luciano. Um abraço ao Luciano aí, Lacerda, um grande parceiro aí. É o quarto presidente do CDTI que eu acompanho. Eu estou desde 2015, então comecei com o Melquiades, da Saitec, passando pelo Ivan da Glória, né, da Geolab, e depois o Eribaldo Egídio da Equiplex. Então, o setor farmacêutico aí muito bem representado. E pela primeira vez a gente tem um presidente mais ligado ao setor de TI, que é o Luciano da TOTUS, né? E eu também venho agora trabalhando junto com o Senai Ítalo Bolonha, virei conselheiro lá da unidade o ano passado, ajudando a gente desenvolver estratégias aí para incrementar a inovação aberta, esse programa de aceleração de negócios, e a gente fica muito feliz que a FIEG tenha tomado essa iniciativa junto com o SESI, né, de desenvolver esses projetos orientados aí para a saúde e produtividade no trabalho. Perfeito. A gente fica feliz aqui com a tua contribuição também. E essa iniciativa da FIEG, bem como o SESI, o Senai, é justamente para a gente conseguir atender as empresas, né, com soluções, com todas as suas demandas, com todas as suas dores, porque está tudo mudando muito rápido, né? Está tudo muito dinâmico e aí a gente precisa conseguir acompanhar. Você percebe que essa é uma dor das empresas, de acompanhar essas mudanças, essas transições tecnológicas e comportamentais? Então, Bruno, bom ponto, né? Acho que, de fato, essa é uma dor de qualquer empresa todo o tempo. A diferença que eu vejo nos últimos anos, especialmente por a gente estar nessa era da comunicação, é que a gente tem uma real noção do momento que a gente está vivendo durante o período da história, né? Todas as revoluções industriais que aconteceram antes dessa última revolução, elas são contadas mais como história porque são estudos que foram feitos por especialistas. E nessa quarta revolução que a gente iniciou, né, há alguns anos, a gente está bem no comecinho dela e tendo uma real visão, né, do que acontece, do que tem acontecido em tempo real. Né? Por quê? Porque a era da comunicação acontece uma coisa do outro lado do mundo e em poucos segundos a gente sabe o que está acontecendo. Né? Então isso traz para a gente uma visão um pouco mais sistêmica para que a gente consiga acompanhar um pouco melhor e traz também essa necessidade das empresas, seja ela qual tamanho for, desde uma grande indústria como uma pequena empresa, de estar buscando inovar em vários estágios, seja numa inovação incremental,
seja se aproximando do ecossistema para poder se aproximar em quem está fazendo essa inovação incremental, ou então ela corre o risco, né, de vir vamos dizer assim, né, um carro de Fórmula 1 que está passando por fora ali e ultrapassar ela, né? É o que a gente viu aí muito recentemente com várias empresas, né? Então, de fato, as indústrias, as empresas médias, pequenas e as microempresas precisam estar atentos a tudo que envolve o contexto da inovação e tecnologia. Isso é tão interessante que hoje quem corre por fora e ultrapassa, às vezes é uma empresa de Singapura que ninguém está mapeando, mas quando a gente percebe, já começou a pegar o nosso mercado aqui. A gente tem um case, no SESI trabalhamos muito com a CIPAT, né, Semanas Internas de Prevenção de Acidente, em que a gente passa uma série de ações de educação, né, palestras, teatros, para conscientização contra doenças ocupacionais, acidentes do trabalho. E de repente a gente está perdendo mercado. Eu fui procurar entender, lançaram um aplicativo e que é a CIPAT no aplicativo. E a gente ainda da maneira presencial, né, perdendo mercado para um aplicativo de São Paulo. Né? Ok, rapidamente aí conversei com o aplicativo e trouxe ele para o SESI. Mas a gente tem que ficar muito antenado, né? Porque hoje a concorrência vem de todos os lados e se a empresa não tiver velocidade para inovar, ela vai ficar para trás. Como que o Hub, né, do Cerrado pode ajudar as empresas nesse quesito? Legal. Acho que é importante, inclusive, colocar que o trabalho que está sendo feito hoje no Hub, né, não é um trabalho novo que acontece dentro do ecossistema, né? O Marquinhos está aqui e, né, vem liderando aí o Gintec, que é o primeiro Hub do Centro-Oeste, né? E a atuação do Hub, ela vem muito de fato, fazer essas conexões, né? Eu gosto de usar muito o exemplo do aeroporto de Guarulhos, quando a gente fala em hub, né, como referência, que o aeroporto de Guarulhos é um hub logístico. Então, todos os voos que vêm da África, da Ásia, da Europa, da América do Norte, passam ali pelo aeroporto de Guarulhos e dali vêm para os restantes países da América do Sul. Quando a gente fala do hub de inovação, né, a gente faz exatamente essa conexão com as outras entidades ali do ecossistema, né? Então, eu utilizo muito o framework do Brad Feld, que é a minha escola, né? Então, talento, cultura, densidade, capital, ambiente regulatório. Então, a gente conversa, né, com o setor produtivo, a gente conversa com o governo, a gente conversa também com a academia, a gente está atento principalmente às startups, a gente dá oportunidade para que grandes empresas acompanhem esse movimento, né, e façam parte disso. E não é só grande empresa não, né? Eu conversava outro dia, né, com o Gabriel, o Marquinhos conhece bem, né, que é CEO da Alvo, que já é uma das nossas scale-ups aqui do ecossistema, e aí ele falou assim, Magno, eu não tenho tempo para poder estar atento a tudo que acontece no ecossistema, né? Porque ele está ali tão focado em fazer o negócio dele performar, e isso acontece com a maioria das empresas, que elas não conseguem enxergar tudo isso que está acontecendo em volta, né, do ecossistema. E o nosso ecossistema evoluiu muito nos últimos anos, temos muito ainda o que fazer, mas o Hub é um desses locais que você consegue se conectar e ajuda, né, a fazer com que essas conexões aconteçam. Que grandes empresas encontrem oportunidades com startups, que as startups encontrem oportunidades com investimento, né, que a comunidade que está ali reunida, né, ela se envolva e se desenvolva, né, porque todos que estão ali de alguma maneira acreditam no desenvolvimento econômico da região em que estão inseridos, que é o nosso caso aqui de Goiânia, do estado de Goiás, né? Então o Hub, ele atua como sendo esse elemento de conexão dos outros elementos do ecossistema, formando essa comunidade empreendedora, né, e conectando oportunidades, né, virando uma plataforma de negócio mesmo. O nosso objetivo é que tanto os empreendedores quanto investidores, grandes empresas que se conectam a gente, saiam dali melhor do que entraram, né? Então que façam negócios, esse é o grande objetivo. Perfeito. E Marcos, lá na ACE vocês têm esse contato com startups, tem investimentos e aceleração em startups, como é que funciona isso? Nós iniciamos a ACE Goiânia em 2016, lá no Hub Gintec, lá no Goiânia 2, inicialmente com 3 startups.
E eram as startups que mais se destacavam em Goiás na época, né? Em 2016. 16, já tem um bom tempo. O próprio Gabriel aí, que foi colocado pelo Carlos Magno, da Alvo. O Leandro, da BuzzLead, que é um especialista em referral marketing, que é esses marketing de indicação. Sim. E também o Ivan, da Results, né? Essa outra startup Results foi vendida para Exact Sales na época, de Florianópolis, depois de 2, 3 anos de aceleração. Então foi a primeira experiência que nós tivemos com aceleração de startups aqui em Goiânia. Foi muito bacana, começou com aproximadamente aí 10 investidores anjos, né? Aportando aí R$500 mil, empresas de renome aí do setor de TI, entre elas a Tron aí do Reilly Rangel, nosso amigo, o Gelson, grandes parceiros nossos, pessoal da Global Tech, né? Então a Solute, então grandes empresas de TI apostaram nesse programa de startups, de aceleração de startups, viraram investidores anjos nossos, e a gente começou a fazer essa mentoria, né, de aceleração de negócios. Então, graças a Deus, todas deram certo. A quarta startup que depois veio para o programa foi a Congressi, do Windsor, que infelizmente no período da Covid ele não conseguiu sustentar devido ao fechamento dos eventos, né? Era uma startup que funcionava como você fazer um cadastro de eventos, para você fazer check-in e tudo mais. Então isso acontece, é natural no setor de startups, né? E hoje depois em 2019 nós expandimos para Brasília, né? Nós enxergamos que em Goiânia nós já tínhamos pegado as melhores startups daquele momento, e esse mercado de startups a gente aprendeu que quando você já não tem tantas startups naquele ecossistema, você tem que buscar outros. Então a gente foi para Brasília em 2019, fundamos a Ace Centro-Oeste, fizemos mais uma captação aí de 5 milhões com empresas de Brasília e começamos a investir ali no Debrem, né, que foi o nosso coworking lá em Brasília. Então foi muito legal também, trouxemos muitas boas startups para o portfólio, a Bike Registrada foi uma delas, Medpreço, hoje a Medpreço está lá na Eretz.bio, lá no Einstein, como uma das principais startups voltadas para a medicina do trabalho. E aí tem tudo a ver aqui total. Com a saúde, mais produtividade. O que essa startup fazia? Ela compra remédio direto de fábrica. Então você está comprando no atacado e não no varejo. Então você consegue preços muito mais competitivos e os medicamentos são vendidos direto para o RH da empresa, que desconta dos salários dos funcionários, e você acompanha o que seu funcionário está tomando de medicação. Então Mas isso não é algo relativamente novo, né? Qual que é o diferencial dessa? O diferencial dessa startup é que ela monta armários dentro das empresas personalizados, que isso gera um local ligado à segurança do trabalho. Legal. E além de preços muito melhores do que se ele fosse comprar na farmácia. Então ele está economizando, né, em medicação, e do outro lado o RH está acompanhando qual medicação seus funcionários estão tomando. Fazendo a gestão desse processo. A gestão de fato da saúde do trabalho. Perfeito. Então, para você ver como vai longe, né? Essa cauda longa que a gente brinca, né? No setor de startups. Então, e depois a gente também virou sócio da operação Ace Sul lá em Florianópolis. Então nós começamos a investir em startups lá em Florianópolis. E depois a gente virou sócio numa operação lá em Israel e abrimos um venture capital offshore para investir em startups em Israel. Então, para você ver que tudo a gente vai expandindo e aumentando o nosso alcance, né? Buscando melhores investimentos. Porque se a gente ficar muito bairrista, olhando só para as startups locais, às vezes não é as melhores oportunidades de negócios para os investidores. Então a gente não pode olhar só para o fomento do ecossistema, a gente tem que olhar para a rentabilidade do investidor. Então a gente tomou esse cuidado ao longo do tempo, né? Nós já estamos há 7 anos nesse mercado de venture capital, é um mercado realmente de alto risco e que tem que ter muita credibilidade e muito respeito com o capital do investidor para você não investir errado. Pois é, me explica aqui, né? Explica também para o senhor Adolfo, que tem 82 anos, está sentado no sofá enquanto come uma coxinha de frango. Como que funciona essas rodadas de negócio? O que é o investidor anjo? A gente vê muitas notícias, né?
a startup recebeu, né, um aporte do investidor anjo de 4 milhões, de 6 milhões. Isso parece tudo muito grande. Explica para o senhor Adolfo o que é isso na prática. Eu vou ensinar para o senhor Adolfo. Primeiro, senhor Adolfo, a gente precisa fazer o fluxo de caixa da empresa. A gente vê quanto que essa empresa fatura por mês, a gente chama de MMR no conceito de startups. A gente vê a rentabilidade desse negócio. E a gente faz um valuation, quanto vale esse negócio. Então, primeiro, tudo é em cima do faturamento. Então, no Brasil não existe valuation de startup sem faturamento. Eu vi muito lá na Europa, muito na FAPESP, lá em São Paulo, na Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, muito startup de ideação, mas sem faturamento. E aí eles querem saber quanto vale, né, um startup sem faturamento. Se tiver registro de patente, ainda tem algum valor, que a patente tem valor. Agora, se não tiver, o valor é zero. Perfeito. Né? Então a gente tem que tirar eu acho que esse mito, né, que todo mundo acha que surge do nada, né, o cara, e é uma vida muito difícil, né, quem acha que empreendedor de startup parece isso, tem uma né, vida bacana, a pessoa teve uma ideia sofrida, né? e captou 20 milhões, é assim, não é, né? Não é bem assim. Aí o que acontece, ao invés da startup se endividar no banco, ela buscar um financiamento bancário e se endividar, ela vai buscar no Venture Capital ou com investidores anjos, porque ela não precisa colocar garantia, né? E ela vai buscar um sócio, ela não vai buscar um financiamento. E aí ela faz uma rodada que nós trabalhamos o caixa que essa startup precisa durante 24 meses. Então o valor da rodada de investimento é equivalente a 24 a 36 meses, né, para essa startup rodar, né, com seus custos fixos básicos sendo pagos e ela escalando seu faturamento nesse período. Então, geralmente, a startup, quando ela faz uma rodada, ela visualiza aí 2, 3 anos de runaway, que nós chamamos. Né? Então, se é 2 milhões, se é 5 milhões, se é 10 milhões, é muito baseado nesse custo fixo da operação da startup e o quanto ela precisa para crescer nesse período. Então, essa é o que nós chamamos de rodada seed. É quase que fosse uma primeira rodada profissional, não é aquela rodada com familiares ou com amigos, já é uma rodada em cima de faturamento. Perfeito. Né? Então, a diferença de uma empresa tradicional para uma startup é que a startup tem um software, que geralmente ele fatura como serviço mensal, e se ele tiver um registro de patente, tem um valor agregado maior. E baseado nessa plataforma, como foi dito pelo Carlos Magno, digital, ele consegue fazer um escalonamento desse faturamento, porque sempre é o mesmo MVP, o mesmo software que atende todos os clientes. Então ele não pode ser muito personalizado, ele tem que ter um padrão que atende a todos e não ficar fazendo overfit, que a gente fala, quando a startup ela faz uma programação muito personalizada para uma empresa e acaba não atingindo outras. Aí você não consegue atingir a todas. De CD full para... Então você tem que entender qual que é o problema de fato daquele mercado, você tem que entender daquele mercado e você de fato tem que gerar uma solução que todo aquele mercado sinta-se necessidade de contratar o seu serviço, porque ninguém faz nada semelhante. E se você não tiver o registro de patente, daqui a pouco alguém vai copiar o seu modelo de negócio e você vai ter um concorrente. Né? Isso aí. E a empresa que quer, ou a pessoa que quer iniciar uma startup, quer começar, pode procurar o Hub. Pode. Para suporte técnico. Sim, o Hub, ele é assim, existe um ambiente de coworking, né? E aí, a princípio, você parte da premissa, né, de que tem eu sobre caso eu digo que é o hardware, né? O hardware de um hub é o coworking. Que são todos aqueles facilities que você tem, de fato, um coworking. Então, quando você entra para dentro de um coworking, você paga um fee mensal, manual, semestral, de acordo com o plano que você assina, e dali você tem acesso a todos os recursos que normalmente você teria no escritório, com água, energia, segurança, internet e tudo mais, né, sem ter que se preocupar com isso. Você vai se preocupar com o core do seu negócio. Por isso que faz muito sentido, né, você estar num ambiente colaborativo. É muito mais barato, né, Carlos? É muito mais barato, porque você ficar tendo que se preocupar todos os meses com todas essas coisinhas, manutenção, o ar-condicionado pifou, né, é o dia de pagar a água, né, o telefone, internet. Então, o coworking ele gera essa facilidade, né, para quem está especialmente iniciando um negócio, né. Então, já começa por aí. O hardware ele já consegue entregar valor por si só. Além disso, e aí o que diferencia um coworking tradicional de um hub, como é o Gintec, como é o Hub Cerrado, como nós temos
outras iniciativas aqui. Existe também a oportunidade de você fazer um networking com pessoas que têm o mesmo propósito, que é desenvolver negócios. Eventualmente, você tem acesso a recursos para poder, recursos alavancados, né, por meio de parceiros. Então, hoje no Hub Cerrado, vou dar um exemplo só para a gente não estender aqui. A gente tem parceria hoje com a AWS. Né? Então, da Amazon. Okay. Então, assim, aquilo que o Marquinhos trouxe aqui, né? Quando a startup está muito no começo, ela precisa de um cloud para poder hospedar a sua solução tecnológica. Né? E a gente consegue no Hub chegar até $10 mil de voucher para essa startup poder iniciar o seu negócio sem ter que se preocupar com cloud no primeiro momento. Vai chegar um momento que ela vai precisar pagar por isso, né? Mas a gente consegue ofertar isso para que ela consiga, no primeiro momento, colocar a sua hospedagem da sua solução tecnológica ali. É um dos benefícios, tá? R$10 mil é o preço de um servidor. Então ele ganha em crédito para colocar nas nuvens. E é em dólar ainda, né? Não é nem em reais, é em dólar. Então, assim, esse é um dos benefícios que a gente tem lá, mas tem parceria hoje com o HubSpot, tem parceria com outros parceiros. E o legal é que você força a startup a já ter uma base tecnológica também, né, Carlos? Ele não ser tão tradicional, tão, né, conservador, ele já ter uma cultura, né, de trabalhar nas nuvens. Exatamente. Além disso, né, o Hub ele movimenta uma série de eventos, né, que a gente chama que são os meetups. Então a gente promove, né, vários meetups com diversos temas, né, captação de recurso para startup. Então onde que eu levanto investimento, como que funciona essa jornada de fundraising, né, que é o que a gente chama dessa jornada de começar ali com esse primeiro cheque do pai, da mãe, né, da família, né, que acredita naquele negócio. O FFF. Né? O FFF, que passa pelo investimento anjo, que vai chegar num pré-seed ou num seed. Então tem toda uma jornada até chegar a valores, como aconteceu o ano passado com a Cilia, né, que eu acho que é um dos cases mais emblemáticos que nós temos nos últimos anos, né, que levantou uma rodada de mais de 100 milhões. Né? Então, mesmo? Startup de Goiás? Aqui de Goiás. Né? Então é uma InsurTech que trabalha no mercado de seguros, que hoje atende, né, as grandes empresas de seguros do Brasil, e é uma inteligência artificial que faz toda a parte de medição de sinistro, de auto-vistoria. Então eles têm uma série de recursos, inclusive dentro desse aporte, né, o aplicativo mais usado por seguradoras no Brasil. Por seguradoras no Brasil é a Cilia, que é aqui de Goiânia, né? Então é bem legal. O André da Mindfy, que também faz essa parte de prontuários médicos aí para os maiores hospitais do Brasil. Você chega no Einstein aqui em Goiânia, no Orion, o prontuário é da startup Mindfy do André. André Cunha já esteve aqui conosco, nosso parceiro, exatamente. Abraço, André. Isso aí. Então a gente tem vários cases, né, e estão aparecendo mais cases como esse. Então essas startups que elas buscam, né, se desenvolver, um bom ponto para elas se conectar são os hubs de inovação, né? Algumas delas, inclusive, se conectam com hubs de inovação fora de Goiânia também. A gente conhece algumas startups que estão no Cubo, em São Paulo, ou já passaram pelo Google for Startups, que é o caso da Easy Crédito, que já esteve no Nova Bra também em São Paulo, fez uma parceria num programa de inovação aberta com o Bradesco, lá no Nova Bra. Então, tem alguns cases bem legais, né, que mostra que a gente tem um potencial muito grande de desenvolver mais negócios. Hoje no Hub, o que a gente entendeu? A gente não tem um programa de aceleração como o Gintec, né, teve ali no passado com a operação parceria com a ACE em São Paulo, mas a gente desenvolveu um programa que é o Bioma. Né? O que é o Bioma? São aquelas startups que queiram se conectar com o Hub, seja para ter acesso ao networking com outros founders, seja para poder ter acesso ao conteúdo que a gente promove, seja para poder ter acesso a benefícios. Eu preciso de um endereço fiscal para poder registrar a minha empresa, eu opero ainda no home office, mas eu preciso de ter um endereço para poder começar a fazer a emissão de nota para o meu cliente. Né? Então eu preciso de um endereço fiscal. Então são várias formas delas, vários benefícios que a gente entrega. Então o Bioma, ele vem para poder falar assim, como que eu me conecto com o Hub? Então a primeira porta de entrada é o Bioma. E isso também nos dá uma possibilidade de, inclusive, fazer network com founders de outros estados. Nós temos startups que já enxergaram a oportunidade de se conectar conosco, com o nosso ecossistema, né, ter acesso aos benefícios que o Hub oferece, e ela vai lá e faz uma inscrição que ela tem, num primeiro momento, gratuidade para fazer essa inscrição, e se ela precisa de mais benefícios, se ela quer conversar com founders que são mais já são um pouco mais experientes, ela paga um FII
anual e se associa ao Hub, né, a gente entregando um pouco mais de valor para ela também. Então, falando em startups, Sim. essa é uma grande oportunidade, né, e não é à toa que esse modelo de centro de inovação, muito impulsionado, né, pela CAT lá em Florianópolis, que é o par da Cestro, né, lá em Floripa, tem sido referência e modelo para o Brasil inteiro. Então não é à toa que esse modelo de centro de inovação, que reúne ali aceleração, investimento, incubação, pesquisa, desenvolvimento. Então os hubs passaram a ser um modelo a ser adotado e existem vários hubs hoje se desenvolvendo pelo Brasil, né? A gente é parceiro de alguns deles, fazemos parte hoje de um comitê da Associação Brasileira de Startups, onde a gente se conecta com vários hubs pelo Brasil. Perfeito. E você falou que é um negócio de alto risco. Tem como mitigar esse risco? O investidor que quer aportar recurso em alguma startup, como que ele avalia o risco e como que ele pode mitigar? Então, por isso que ele deve entrar num veículo venture capital e não investir sozinho, né? Ele andar em grupo, que a gente fala, né? Para mitigar risco. Até porque ao invés de ele fazer um cheque de R$500 mil para uma única startup, muitas vezes investir num MVP que ainda não está faturando, ele já vai investir em startups que já estão prontas, já estão faturando e o dinheiro dele vai ser mitigado. Então, ao invés de investir em uma startup, ele vai ter 20, 40, 50 startups no portfólio. Geralmente, a gente tem um write-off de 20, 30% do portfólio. Então, se ele investir em uma, a chance dele perder são aquelas é 90%. que não vão dar certo mesmo, né? Então, se ele tiver um portfólio de 50, entre 10 e 15, ele vai perder, né? Metade do portfólio a gente acha que ele não ganha nem perde. Então, as winners mesmo são em torno aí de 10 a 20% do portfólio quando bem investido. Então, por isso que essa curadoria de portfólio... Não é melhor apostar só nas winners, não? Sempre a gente tenta investir apenas nas winners. Isso é a grande diferença de ter pouco dinheiro e muito dinheiro. Ah, claro. Quem tem muito dinheiro acaba investindo errado, porque tem muita grana, acaba pulverizando muito, acaba gastando mais do que o necessário. E quem tem menos acaba selecionando melhor, né, as apostas, digamos assim. Então, para você investir num venture capital, você tem que confiar muito no sócio, nas pessoas envolvidas, no background, né, no currículo dessas pessoas, para ver se realmente elas vão conseguir te retornar esse resultado, porque é demorado. O Venture Capital ele trabalha aí com resultados a partir do 7º, 8º ano de investimento, até o 15º, 20º ano de investimento. Mas vale lembrar que esse cenário de certeza é inerente à inovação, Sim. né? Então, assim, não dá para cravar, igual você falou. Por isso que geralmente a gente orienta o investidor ou o empresário a investir 10% das suas economias em Venture Capital. Não é um investimento que você... vai com muito apetite, você coloca uma parte para diversificar, né, em startups em torno de 10%, e você não pode contar com esse dinheiro a curto prazo. Você tem que entender que ele vai retornar para você em 10, 15 anos. Né? E aí aquele todo cenário de investimento, né? Quem já investe em outros ativos, né? Então você tem lá um cenário de mais seguro, então vou investir num CDB, com um resgate D+1, então aqui você falou da liquidez, né? Então eu tenho esse cenário que é um cenário tranquilo, você sabe que você vai receber um pequeno percentual ali durante o ano e tudo mais, é um cenário mais certo. Aí você tem aqueles que começam a investir em bolsa, começam a investir em fundos. A diferença de Venture Capital também é que eu não participo do dividendos, né? Eu só participo no exit. Então todo mundo acha que Venture Capital, né? Não, então virei sócio da empresa, eu vou participar de um resultado negativo. Então eu vou ajudar nas decisões da empresa. Negativo. O investidor profissional Venture Capital, ele trabalha muito mais no conselho da empresa. Como eu trabalho em vários conselhos, a gente indica um conselheiro para que essa startup ela tenha boas práticas de governança, prestações de conta, mas a decisão é do empreendedor. Né? E eu só participo do ganho dessa startup na venda. Então o Venture Capital ele entra e sai do negócio. Eu não vou ficar eternamente, né, a vida inteira, não tenho paixão por empresa, tenho paixão em realizar negócios.
Então a gente ganha na venda da empresa, né, para grandes investidores, para grandes empresas, porque geralmente a startup é vendida para uma líder de mercado, que às vezes ela não está conseguindo inovar na velocidade da startup, ela adquire a startup para colocar no portfólio. A gente vê isso muito na TOTUS, né? A TOTUS faz muita compras de negócios. Você deu o exemplo da Results, né? A Results fez ali uma saída para Exact Sales lá atrás, que fez uma saída para RD, que foi comprada pela TOTUS. Né? Então tem todo um fluxo de negócio. Então quem investiu na Results lá atrás está colhendo o fruto dessa negociação. Né, e o encadeamento, empresas complementares. Uma faz a geração de lead, a outra administra esse lead, a outra... Então elas são empresas complementares, né, que no final é um HubSpot. Todas essas 3, 4 empresas se juntaram para virar um HubSpot. Exato. O HubSpot já faz tudo isso em uma empresa só. Que é uma referência global. Né? Eles precisaram juntar 3 empresas para conseguir chegar naquele produto. É isso aí. Poxa, que bacana. Um mundo novo e um mundo muito inovador. E o SESI está entrando de cabeça também nesse mundo com um programa de Open Innovation, que em breve trará mais soluções tecnológicas aí para você, para sua empresa, na área de saúde e de produtividade. Bom, gostei demais do papo, quero agradecer muito aqui, Marcos Campos, muito obrigado pela presença, por contribuir com a gente com essas informações e por esclarecer a dúvida do senhor Adolfo. Muito bom, agradeço, viu, Bruno, pelo convite. Novamente aí a toda a equipe do SESI, do Senai, a pessoa do professor Rolando, que é um grande amigo, do Dario, aqui também do Senai Ítalo Bolonha, né? E fica à disposição de todos vocês aí. Vamos precisar de você, tá? E agradecer também, Carlos Magno, muito obrigado pela presença. Obrigado, Bruno. Obrigado a toda Casa da Indústria, né? A gente fica muito feliz em ver esse movimento acontecendo aqui. Convidar a todos a poder visitar o Hub Cerrado, né? Lá no Jardim Atlântico, em frente ao Parque Cascavel. Esse movimento de inovação aberta, a gente quer ver isso acontecendo muito mais, né, no estado. A gente tem atendido também algumas grandes empresas que estão iniciando esse processo, iniciando esse movimento. E como eu disse no início, acho que a gente está tendo uma evolução muito significativa do nosso ecossistema aqui em Goiás, especialmente aqui na capital, em Goiânia, que foi ali muito puxado pelo Marquinhos, né, pela turma que estava ali no Gintec, e que hoje a gente está vendo isso florescer, né, com mais rapidez, né, com uma política pública sendo implementada no estado, né, com um olhar de investidores também de fora, olhando oportunidades aqui em Goiás. Então, contem com a gente aí, a gente está sempre de mãos dadas, porque aquilo que a gente fala enquanto ecossistema, né, a gente precisa que todos façam, e assim que essa maré sobe, a gente, esse barquinho nessa maré, a gente sobe junto, né, então estamos sempre à disposição para poder colaborar. Então vamos juntos criar um ecossistema mais inovador e mais próspero também para os negócios. Agradeço aí a você que nos assiste, nos acompanha. Já deixa seu like, compartilha esse vídeo e comente aí se você quer ter outros vídeos como esse ligados à inovação, startup, inteligência artificial e tudo mais. Obrigado e te vejo no futuro.